Olá, vamos conversar um pouquinho? Então, continuando o meu relato aqui no canal, que eu tinha falado a respeito dos livros que eu havia lido, né, começaram a clarear a minha mente a respeito de onde eu estava e o que eu estava fazendo. E se você caiu aqui de paraquedas, este canal tem o objetivo de falar a respeito da minha experiência dentro da Organização de Jeová. Eu estive lá dentro por 12 anos, eu fui pioneira regular durante esse tempo e vivi muitas coisas ali dentro. Então eu tenho conhecimento de sobra para poder falar e tenho direito de sobra de fazer isso. Não só para explicar para as pessoas como acontece, o que acontece lá dentro, a realidade, como para deixar de informação para outras pessoas também que me conhecem, que sabem quem sou, e explicar o que realmente aconteceu. Porque a gente nunca tem chance de falar as coisas para as pessoas. E eu sei que com a internet muitas coisas são fáceis de serem encontradas e explicadas de alguma maneira, não é mesmo? Bem, continuando o meu relato, eu parei na parte que eu estava lendo os livros, né, que eu comecei a fazer a minha limpeza mental com relação às coisas da organização. Não foi um processo fácil, não foi rápido, porque quando você está dentro da organização, você quer interagir com tudo, você quer participar, você faz as leituras, você se dedica ali dentro de verdade. Se você realmente quer aquilo para você, né? E a gente é colocado numa situação de que a gente tem a verdade nas mãos, a verdade que conduz as pessoas à vida eterna, a verdade que liberta, a verdade que protege. Então você quer aprender sobre aquilo e você se esforça em passar isso para os outros. Pelo menos foi assim que eu senti, foi isso que eu fiz. E quando eu comecei a fazer as leituras dos livros, para poder me reequilibrar emocionalmente, porque eu tinha o meu emocional bem abalado, eu já estava começando a sentir os efeitos de toda a carga que eu havia levado com o tempo, né, que eu já relatei nos outros vídeos. Então eu vi que ali era o limite, eu precisava tomar uma providência. E eu li aqueles livros no intuito de me equilibrar, né, porque eu pensava, alguma coisa precisa ser feita. E eu sentia a necessidade de buscar um meio para resolver. E eu não tinha me caído a ficha ainda de que, já que eu estava na verdade, eu devia ter os meios lá dentro para fazer isso, mas eu não tinha. Os meios lá dentro é sempre os mesmos. Você vai ficar bem se você gastar mais horas no campo. Você vai ficar bem se você se empenhar mais na obra. Mas por mais que eu me empenhasse, por mais que eu me dedicasse, por mais que eu lesse, pesquisasse, eu não conseguia me sentir bem. Eu me sentia muito mal. Me sentia muito mal. Me sentia descolada ali dentro. Não conseguia me encaixar naquele negócio. E quando eu li os 2 primeiros livros, eu já relatei que foi como se tirasse aquela camada grossa de sujeira da minha mente. E aí eu comecei a ver as coisas com mais clareza. Comecei a perceber as atitudes das pessoas, prestar atenção no que elas falavam, nas suas condutas, e via que as coisas não batiam. Porque você ali dentro é ensinado de uma maneira. Aí quando você vai pregar para as pessoas do lado de fora, você ensina aquilo para as pessoas. Só que aí você percebe que aquilo não é real, aquilo não acontece no dia a dia da rotina teocrática. Viu? Não adianta as pessoas dizerem que são felizes 100% ali dentro, porque não é verdade. Dentro da organização, você não vai encontrar uma pessoa equilibrada o suficiente para dizer, olha, eu sou feliz aqui dentro, tô de boa. E eu não encontrei ninguém assim. E olha que eu conheci pessoas com cargos bem altos, com poder aquisitivo bem elevado e que tinham todos os motivos para estarem tranquilas, de boa, né, já que tinham a verdade. E não foi isso que eu vi, não foi isso que eu presenciei. É sempre um vazio, é sempre uma coisa que não se encaixa.
Coisa que não deveria, porque se você tem a verdade ela tem que preencher a sua vida, ela tem que te manter não feliz 100%, mas te dar o contentamento suficiente para você saber lidar com a vida. E eu não via isso lá. Eu via que eu me empenhava, que eu me esforçava e a minha vida só declinava. Eu não saía do lugar. E aquilo me fazia muito mal, porque eu pensava, a verdade ia me equilibrar o suficiente para ter uma vida regular. Não precisava ser aquela vida glamurosa, mas uma vida regular que eu conseguisse lidar com as situações de melhor forma. E não era o que eu via. E eu via muitas pessoas também que não faziam nem a metade dos meus esforços, tendo resultados muito maiores. E eu me perguntava, mas espera aí, eu me dedico tanto, me esforço tanto, por que Jeová não vê? Qual é o problema? Se o problema sou eu, então eu vou buscar a solução para o problema. E foi isso que eu fiz, entendeu? E ao ler aqueles livros, foi uma virada de chave maravilhosa. Funcionou comigo, não sei se vai funcionar com outras pessoas, porque cada um precisa das ferramentas certas para acordar, para se libertar das prisões, das mentiras. E comigo funcionou com os livros, até porque equilibrou meu emocional. E com esse equilíbrio eu passei a querer o melhor para as pessoas, ainda mais. E aí eu ficava incentivando os publicadores, outras pioneiras, o pessoalzinho mais jovem, a buscarem suas vontades, seus sonhos, né? Porque todo mundo tem um sonho, todo mundo quer fazer alguma coisa da vida, ou tem um planejamento, quer construir uma casa, quer viajar, quer ter algum sonho, ter algum dom, algum hobby para ser desenvolvido. E dentro da organização, o seu único hobby, a sua única vocação é ser pregador do reino. Pelo menos naquela época era assim, você não tem essa coisa que hoje a tecnologia trouxe das pessoas quererem ser influencers, terem desenvolvido seus dons, cantar, dançar. Essa fase de glamour da organização é agora, é de uns poucos tempos pra cá. Há umas décadas atrás, se você tinha um sonho de tocar música, de ser músico, isso era uma coisa que você tinha que fazer lá no seu particular, na sua hora de folga e só. Nada de almejar coisas grandiosas, de fazer parte do mundo, porque isso não ia agradar a Jeová. E hoje você vê que as pessoas elas mudaram o pensamento, né? Porque a organização ela afrouxou as regras nesse sentido. Mas aí faz a gente pensar, e os outros que já se foram, que perderam a oportunidade de expandir os seus sonhos, de viver as suas vidas, como é que fica? Né? Se Deus é o mesmo Deus a vida inteira, porque, né? Tiago diz que Deus não varia a sua sombra, ele não muda de ideia. Se Deus não muda de ideia, ele vai continuar sendo o mesmo, desde o começo até o fim. E aí você vê essas mudanças, esse pisca-pisca que acontece dentro da organização e fica meio, tem que pelo menos pensar sobre isso, né? E lá dentro comecei a perceber essas coisas, de que algumas pessoas tinham vantagens e outras não tinham vantagem, de que o irmão subia na tribuna e falava pra gente simplificar a vida, mas ele mesmo ia passear, ia viajar, tinha bens materiais altíssimos, e aquilo foi começando a me incomodar, no sentido espiritual, não no sentido material da coisa, porque a gente sabe que se as pessoas trabalham, elas têm o direito de comprar os seus bens, nada contra isso, mas no sentido espiritual, sabe, porque a gente se esforçava e diziam que nós devíamos nos simplificar a vida, nós devemos ter um trabalho de meio período para poder se dedicar ao reino, e aí você passa horas e horas pregando, se esforçando, e às vezes tendo que viver do que as pessoas te dão de ajuda. Uma roupa, um alimento, entendeu? Uma oportunidade de serviço. E isso não é uma coisa assim de menosprezar a ajuda. Não estou menosprezando as ajudas que recebi, de maneira nenhuma. Mas faz a gente pensar, porque cada pessoa tem o seu potencial. Né? Pode trabalhar, ter os seus bens com a força do seu trabalho, com o potencial da sua mente.
com aquilo que Deus deu de dom para a pessoa. E ali dentro não era assim que acontecia. E aquilo foi começando a me incomodar naquela época das leituras, das pesquisas, e eu incentivando, eu comecei a incentivar os outros a fazerem isso, e eles me olhavam com uma cara muito feia, porque não é uma coisa boa. Você chegar no campo e em vez de dizer, ó, você tem que sair daqui e pregar lá no meio do mato para os índios, eu falava, não, você tem que procurar estudar, procurar ter um emprego mais equilibrado para você poder cuidar das coisas da sua casa. E aí sim, o tempo que sobrar você dedica para Jeová. Isso no conceito deles é errado. O conceito é primeiro Jeová, depois as coisas do mundo. Mas eu não via dessa forma. Mesmo estando lá dentro e mesmo não tendo nem noção, porque eu não tinha noção do que era aquilo. E eu não tinha descoberto nenhuma sujeira da organização até então. Eu sabia que a organização deveria ter seu lado escuro, mas eu não sabia o quanto é escuro e o quanto profundo e nojento é. Eu não sabia. Eu sabia que eram lidadas por pessoas imperfeitas, que haveria erros, talvez, como todas as religiões têm, mas eu não sabia a grossura dessa sujeira e o quão nojento seria essa sujeira, entende? E o objetivo naquela época era só me equilibrar. Então eu li o primeiro livro, li o segundo livro, e aí eu pensei, eu preciso aprofundar. Já que esses 2 livros me deram essas ferramentas, deve ter outras, né? Você entra no modo de pesquisa. E eu não sei você, mas eu sou, assim, eu gosto de ler e eu leio afinco as coisas. Então, uma vírgula fora do lugar pode mudar o contexto. E aí eu fiquei nessa de pesquisar, mas vivendo na minha rotina teocrática normal, vida normal teocrática, nada de mudar de crença nem nada. Não comecei a questionar crenças, porque pra mim tava tudo certo. Eu tava ali só fazendo o meu tratamento psicológico, me equilibrando emocionalmente para poder dar continuidade ao meu ministério. Só isso. E aí nós começamos a sair mais, eu saía mais no campo mais para incentivar os publicadores do que para pregar para as pessoas. Eu não via mais necessidade daquela coisa extrema, sabe? Você ter que deixar tratado, você ter que deixar revista. Eu nunca fui assim. Eu sempre deixei as pessoas à vontade para puxar assunto, para conversar, sabe? Eu sempre, quando eu ia conversar com as pessoas, eu deixava elas contarem as coisas delas e automaticamente elas já contavam sobre a vida, e aí eu aproveitava o gancho para falar sobre o reino, para pregar, mas sempre no sentido de voltar a atenção delas para Jesus, e sempre buscando esses links para poder abrir espaço, para ter oportunidade de voltar. E sempre deu certo, muito certo. Poucas vezes eu fui contrariada nesses pontos, né? A grande maioria das pessoas sempre gosta de falar de Jesus, então era a base para você engatilhar um pensamento, um texto bíblico e começar a conversar, criar amizade com as pessoas nesse sentido. E eu continuei minha rotina, até que os irmãos foram fazer naquela época foram fazer uma pregação lá no Amazonas. Então o pessoal da minha congregação foi pro Amazonas e eu não quis ir, porque eu nunca achei necessário. Eu achava interessante a vida missionária e tal, mas como eu não fazia parte do pessoal que tinha poder aquisitivo suficiente, então, né, a gente não é incluído no pacote. E aí eles foram e voltaram e fizeram uma festa, me lembro até hoje. Uma festa não, eles faziam, na minha congregação, eles faziam uma recreação. Então, se encontrava um lugar numa casa com um grupo de pessoas da congregação para falar sobre
alguma coisa, ou para comer algum lanche, coisas do tipo. E aí fizeram essa recreação na casa do irmão, né, o apartamento do irmão, um salão de festa da casa do irmão. E foi ali, naquele cenário assim de chegada e tal, tava todo mundo rindo, comendo. E aí você começa a notar que eu não tinha prestado atenção nisso, então pra mim foi o clique, começar as escamas dos olhos a caírem, né? E aí eu fui com uma irmãzinha que também não foi convidada para participar, né? Porque também não tinha poder aquisitivo suficiente. E eu lembro que eu cheguei no salão e a gente tava todo mundo lá e como nós cumprimentamos, aí eles começaram a contar as experiências que fizeram e tal. E contavam aquilo como se tivessem ido à Lua, encontrado um marciano lá na Lua e descoberto os mistérios do mundo, né? E relataram e tal. E aí eu fiquei pensando sobre isso, sobre o que estavam falando. E a grandeza que eles falavam, aquilo como se eles fossem as estrelas, sabe? Como se eles contavam os perigos do que enfrentaram, dos locais e tal. Eu fui realmente para acompanhar a minha amiga, porque ela não queria ir sozinha, não fazer o percurso sozinha até lá. E como era um local que eu conhecia, então eu fui com ela por causa disso, fui mais para acompanhar. E aí dentro daquele cenário, vendo aquelas pessoas falando aquelas coisas assim, você vai olhando e vai pensando, mas peraí, a obra não é de Jeová, a glória e a honra não é para Jeová, não é para Deus. E aí eu pensava, você vai até lá, no fim do mundo, entre aspas, e vai levar uma mensagem para as pessoas que estão vivendo uma vida tão sofrida de algo que, na prática, a gente não vivencia. E aqueles pensamentos que ficam na sua cabeça, não sei se acontece com você, mas meio fica. Eu tô ali, mas a minha cabeça tá processando as informações, avaliando situações, porque lembra, o livro me instigou a desenvolver a estabilidade de percepção, de correlação das coisas, da situação, do que você fala, do que você faz. Então, automaticamente eu fui pegando as coisas e observava e via que não se encaixava com aquilo que a gente pregava. Entendeu? Era mais uma coisa assim de, olha, vamos lá, nós somos corajosos, nós fomos os tais e estamos aqui dividindo essa experiência com vocês, porque vocês não vão ter nunca a oportunidade de sair daí mesmo, então tome a experiência para vocês aí. Foi essa sensação que eu tive, né? Posso estar errada? Posso, mas foi a sensação que eu tive de vê-los falando sobre a situação. E eu lembro de ter saído de lá daquela recreação pensativa, muito pensativa. Eu pensava em que eu não queria aquela coisa pra mim, não era aquele estilo de vida que eu queria. Eu saí do meu lugar na minha vida pra ir me embrenhar em algum local deserto, correndo um monte de perigos. E eu ficava pensando, será que vale a pena mesmo? Por que a gente não pode fazer esse tipo de trabalho aqui, no nosso local, na nossa localidade, com as pessoas que a gente conhece? Por que a gente não pode trabalhar com esse mesmo ímpeto de ir para longe? Por que a gente não pode fazer aqui com as pessoas aqui? Tornar a nossa congregação mais forte, mais unida, mais parceira. Por que eu preciso sair do meu local para ir lá para meio do mato para provar que eu sou um pioneiro especial? Entendeu? Ainda mais porque naquela época, dessa época do Amazonas, eu já tinha ido para Santa Catarina, que eu vou contar numa outra experiência. E eu já tinha experimentado esse negócio de você sair do seu estado para ir pregar em outro e se sentir o missionário, o pioneiro especial. Já tinha experimentado essa modalidade.
E então eu não via necessidade das pessoas se fortalecerem nisso, entende? Não sei se eu tô conseguindo me expressar bem nesse ponto. Mas quem era Testemunha de Jeová vai entender o que eu tô falando. Né? Vai entender o sentido da coisa. E porque a gente dentro da organização, a gente é ensinado a ser humilde, a gente é ensinado a abrir mão de muitas coisas, a ser abnegado. E aí você vê as pessoas contando vantagens como se fossem assim estrelas. Isso machuca, sabe? Ainda mais quando você vê que tem outras pessoas que nunca vão acreditar que tem potenciais para fazer melhor do que eles, entendeu? Porque as pessoas têm capacidade de fazer coisas maravilhosas, mas elas precisam acreditar nelas para fazer isso. E aquilo me deixou muito chateada, eu fiquei muito brava e voltei para casa conversando com a minha companheira, minha irmãzinha, né? E aí ela olhou pra mim assim. Eu lembro até hoje que ela olhou pra mim assim, a gente tava no ponto de ônibus esperando o ônibus, porque não quiseram. Eles estavam tão empolgados lá com a festividade que ninguém se ofereceu a dar carona pra nós, duas moças solteiras na rua. Já era mais de 9 horas da noite. E a gente se despediu e veio embora. E eu lembro dela falando: eles não têm esse mesmo, eles deviam ter esse mesmo ímpeto quando se trata em ajudar a gente, né? A gente não vê essa mesma vontade quando alguém tá doente, quando alguém sofre um acidente, quando alguém tá passando necessidade. E aquilo foi, sabe? Eu falei, é verdade. Se eles realmente se empenhassem em agir com essa vontade toda dentro da congregação local, as coisas seriam bem diferentes. E eu sei que ela falou aquilo no sentido triste da palavra, mas em mim aquilo ressoou assim de um jeito muito grande. E dali em diante eu falei, não, tem coisa errada aqui e eu preciso primeiro me equilibrar para entender. Sabe? Eu precisava me equilibrar, ter bom senso suficiente para poder entender, porque eu comecei a ver de fato aquilo que eu deixava para lá, aquilo foi ficando bem claro na minha frente. E aí entra o terceiro livro que eu vou contar para você, mas daqui a pouco, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Já já eu volto.